Salve pessoal, como estão? Tudo bem? Eu de novo por aqui, professor Paulo Mendes, do canal da Escolha Educação, agora para abordar contigo a União Europeia. O título dessa aula eu não sei exatamente ainda qual será, né, na chamada dela, mas eu coloquei aqui, ó, de Benelux, né, da junção de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, lá nos anos 40, com a primeira zona de livre comércio do espaço europeu, ao Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, que acabou acontecendo em 2020. E de quebra, né, vou abordar um pouquinho a crise atual da União Europeia com um projeto de rearmamento regional ou de proposta de rearmamento regional. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já vai, né, fazendo aí a minha solicitação. Atende aí a solicitação, por gentileza. Tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se não curtiu ainda, curte aí a aula, porque depois você acaba esquecendo. E, né, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo às aulas de geografia. Bora nós! Eu vou abordar, então, a formação da União Europeia. Mas para abordar a formação da União Europeia, eu tenho que voltar naquele contexto europeu do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que estava acontecendo na Europa, né, no pós-fim da Segunda Guerra Mundial? O próprio mapinha que está colocando aqui, ele já dá vários indicativos para podermos observar. Por exemplo, a, né, expressão cortina de ferro, então aquela expressão que provavelmente foi utilizada pela primeira vez, né, pelo Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, durante, né, uma das reuniões do pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Não sei se ele usou isso exatamente na Conferência de Alta ou na Conferência de Potsdam, mas não importa. Tá? Então, tem lá a divisão da Europa através dessa cortina de ferro. Segundo, a União Soviética, né, tem uma expansão do socialismo em função da influência soviética para vários países, como Polônia, a ex-Tchecoslováquia, a ex-Iugoslávia, né, e chegando àquele território que foi anexado aqui, ó, nessa porção mais, né, nordeste da Europa, talvez, melhor dizendo assim, não um centro-nordeste aqui, que é a Letônia, Lituânia e Estônia. Mas o que estava acontecendo nesse pós-guerra? Primeiro, crise econômica, né? Os países saíram da guerra devastados economicamente. Então, na medida em que saíram devastados economicamente, era necessário criar mecanismos para que houvesse essa reconstrução. Segundo, desemprego muito elevado. Então, a crise econômica reduz consumo, reduz produção, né, e o desemprego elevado. Desemprego elevado vai aumentar a pobreza, vai aumentar a miséria. Né? Baixa produção industrial. Países europeus que até a guerra eram potências econômicas e industriais do mundo, né, com o cenário pós-guerra, estão aí devastados. Quarto item, dependência econômica dos Estados Unidos. A Europa sempre teve uma ótima, né, relação com os Estados Unidos, mas com o fim da guerra e a elaboração do Plano Marshall, que foi o plano de recuperação econômica elaborado pelos Estados Unidos para ajudar a Europa, ajudar muito entre aspas, né, pensemos nisso, aumentou a dependência, né, da Europa em relação aos Estados Unidos. E, por fim, o medo do socialismo soviético. Então, o cenário europeu em crise, com desemprego, com miséria, com baixa produção, dependendo dos Estados Unidos e com medo da União Soviética, 3 países europeus, mais especificamente, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1948, criaram uma zona de livre comércio. Basicamente, o que é uma zona de livre comércio? É um espaço, é um acordo entre países para que haja redução ou até eliminação de impostos nas relações ou nas transações comerciais. Na zona de livre comércio, normalmente circulam livremente mercadorias, tá? Mercadorias, capitais, serviços e empresas. Então, essa associação entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo deu certo. Tanto é verdade que em 1952, estes 3 países tiveram, né, a junção da Alemanha Ocidental. A Alemanha estava dividida em Oriental e Ocidental, mas eles tiveram a junção da Alemanha Ocidental, da França e da Itália.
e criaram a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Só para lembrar e reforçar, carvão e aço, dois elementos fundamentais para o desenvolvimento industrial ou para a reindustrialização. Tá? O carvão aí como fonte de energia, o aço como matéria-prima. Para continuar, em 1957, portanto, quase 10 anos depois de Benelux, esses 6 países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, tá? República Federal Alemã, que era a Alemanha Ocidental, a França e a Itália, eles assinam em Roma um tratado, e esse tratado cria ou institui o Mercado Comum Europeu, ou a chamada Comunidade Econômica Europeia. Por favor, atenção, União Europeia só vai passar a existir em 1992, mas o Mercado Comum Europeu, ou a Comunidade Econômica Europeia, surge a partir do Tratado de Roma de 1957. A partir daqui, aquela Europa dos 3, que se transformou na Europa dos 6, ela passa a receber cada vez mais, ao longo do tempo, outros países europeus. Então, outros países vão integrando o bloco. Qual é a diferença de zona de livre comércio para mercado comum? No mercado comum, a ideia é a implantação de uma livre circulação de pessoas, e a ideia é que os países mais ricos, os países mais poderosos, possam investir nos países menos ricos e menos poderosos para que haja o desenvolvimento como um todo do grupo de países. É uma proposta muito mais avançada do que simplesmente uma zona de livre comércio. Muito bem, então em 1973, década de 70, terceira revolução industrial, o que nós vamos ter aí? Avanços tecnológicos significativos, portanto, os países Irlanda, Reino Unido e Dinamarca passam a ingressar a chamada Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Em 1981, a Grécia, está aqui, nesse bloquinho, a Grécia passa a fazer parte da chamada Comunidade Europeia. Lembrando, essa é uma região em que a Grécia estava cercada por todos os lados de países socialistas, Então tem um significado importante. Estamos ainda vivenciando o período da chamada Guerra Fria, Estamos ainda vivendo aquele período de uma enorme disputa entre capitalistas e socialistas no mundo. E aí entramos nos anos 80. Nos anos 80, a Europa começa a desenhar de forma muito específica, lá no ano de 1985, ela desenha aquilo que é chamado de espaço Schengen, ou Tratado Schengen, como queiram alguns. Qual é a ideia? Era de consolidar entre os países europeus uma zona de livre circulação de pessoas. Então, os controles de fronteiras para a circulação de pessoas oriundas do grupo de países em questão, ela seria, esse controle seria eliminado. Ok? Então, a proposta tem início em 85 e vai ser, então, amplamente ou de forma mais efetiva implantada na década de 90, em 1997. Então, uma coisa é ter livre circulação de pessoas. A outra coisa é você chegar lá em 1992, através do Tratado de Maastricht, e estabelecer a cidadania europeia. Ok? Mas a gente já volta a falar disso. Então, o que é o espaço Schengen? É um espaço composto por 26 países, e, portanto, 22 deles são chamados membros da União Europeia, em que você pode circular livremente. Tendo autorização para entrar em um, você pode circular ou poderia circular livremente. Neste caso, vale a pena comentar o que está aqui. São 26 países, sendo 22 dos 28 membros da União Europeia. Quando esse material estava sendo produzido, o Reino Unido ainda não tinha saído da União Europeia, e aí está dizendo lá o seguinte, Bulgária, Romênia, Chipre, Croácia, Irlanda e Grã-Bretanha não o integram, os quais se somam a outros países como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, conforme está aqui de uma outra cor. Mas a ideia continua valendo muito. Qual era a ideia?
de aumentar a integração. Então, na década de 80, né, começa a ser desenhado o espaço Schengen. Ao mesmo tempo, né, alguns países vão entrando. Em 81, a Grécia, em 86, Portugal e Espanha. E se você pesquisar em qualquer material aí, didático ou outros materiais, você vai encontrar as seguintes informações: que houve um grande investimento da União Europeia em Portugal, um grande investimento da União Europeia na Espanha, tanto que esses países se desenvolveram muito, né, neste período. A Espanha inicia os anos 90 como sendo uma espécie de estrela europeia em termos de desenvolvimento. E aí chegamos na década de 90, 1991, a crise do modelo soviético, né, fim da chamada Guerra Fria. Em 92, o mundo ingressa efetivamente na chamada nova ordem do poder mundial. Ordem do poder mundial, né? Distribuição do poder ou da influência pelos países do mundo, ok? Então, em 1992, os países europeus, eles assinam um novo tratado, chamado Tratado de Maastricht, em que neste tratado sai a Comunidade Econômica Europeia, ou o Mercado Comum Europeu, e entra em cena a chamada União Europeia. E da mesma maneira, né, esta União Europeia entra em vigor com, né, a chegada de novos países. Então, em 95, a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Em 97, né, aquilo que foi acertado no Tratado de Maastricht, que foi criação de uma moeda única, criação de um banco central único, criação de um sistema único de defesa e a criação da cidadania europeia, isto vai ser efetivado em 97 com a consolidação do espaço Schengen. Os países da Europa do Leste, né, ou do leste europeu, eles imaginavam que seriam aceitos na União Europeia rapidamente, coisa que não aconteceu. Eles só começaram a ingressar na União Europeia em 2004, quando teve uma grande, talvez a maior, ampliação da União Europeia, que foi a chegada da Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre. Em 2007, né, o último país que ingressou aí, os últimos dois, né, Bulgária e Romênia. E em 2020, nós tivemos o Brexit, mas vamos falar disso já já. Então, retomando o Tratado de Maastricht em 1992. Então, o que foi criado? Um Banco Central único. Qual é o papel do Banco Central? Basicamente, é controlar o fluxo de moedas, né? Basicamente, é você controlar aí as operações que estão sendo feitas através dos bancos. E aí nós temos o quê? A criação da moeda europeia, né? Que a sigla seria ECU, né? E eles acham que o nome mais adequado, que o nome, né, ficaria mais apropriado, seria o euro. Institui-se a cidadania, que era o espaço Schengen, lá da década de 80, sendo, né, transformado agora em zona. Aquela zona de livre circulação é chamada agora de cidadania. Só que em 92 é instituído, em 97 é que passa efetivamente a funcionar. E cria-se um sistema único de defesa. Na realidade, consolida-se um sistema único de defesa. Quem faz a defesa europeia, do ponto de vista de eventuais ataques, né, é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem os países europeus, né, e os Estados Unidos como a principal liderança desse bloco, ok? Aqui, ó, eu tenho os países atuais membros do euro: Finlândia, Áustria, Alemanha, Holanda, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Tá? Então, isso significa, por exemplo, que desde o início, tá, o Reino Unido não fez parte do euro. Da mesma maneira, conforme você está vendo aqui, né, a Suécia não fazendo parte, né, o mesmo vale aí para a Dinamarca e por aí vai. Muito bem, aí então eu tenho o quê? O cenário, olha, 57, né, a Europa dos 6, 73, Europa dos 6, vamos lá, ó, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca aqui, vão entrar em 73, ó, que está em azul. Então eu tenho Bélgica, Holanda e Luxemburgo, França, Alemanha, agora já reunificada, né, em 1989 já tinha sido reunificada, tá? E Itália. Aí depois nós vamos tendo o ingresso
e esse era o cenário de 27 países da União Europeia. Muito bem, coloquei aqui 2 mapinhas só para, em termos comparativos, né? O espaço Schengen, olhando para o processo do espaço Schengen e a consolidação aqui, né, do processo de evolução da União Europeia. Evolução no sentido de, né, quando cada país ingressou na União Europeia. E aí, nós vamos para um item importante. A União Europeia é o bloco econômico que mais avançou no mundo. Começa lá nos seus primórdios, em 1948, com uma zona de livre comércio, depois passa para um mercado comum, né? Nesse mercado comum, aí vai tendo o quê? A lógica de que os países mais ricos precisam investir nos países mais pobres para que haja desenvolvimento regional, né? E, de forma mais específica, em alguns países, né, com índices mais precarizados. E, em 1992, a União Europeia se torna uma união econômica e monetária, o nível mais aprofundado, né, dos chamados blocos econômicos. Só para lembrar aqueles que eventualmente não se lembram, ou para esclarecer para aqueles que eventualmente não sabem. Né? Quando eu penso num bloco econômico, eu tenho zona de preferência tarifária, que são acordos chamados de bilaterais, né? O país pode estabelecer com quem ele quiser. Tem a chamada zona de livre comércio, onde o objetivo é reduzir e eliminar impostos e outras barreiras para o comércio. Tá? É isso, é só a questão de livre circulação de mercadorias, de empresas, de serviços, tá? Entre os países. Não há livre circulação de pessoas. União aduaneira, que é o estágio, por exemplo, do Mercosul, em que os países do bloco eles estabelecem uma tarifa externa comum para evitar principalmente a competição mais acentuada entre os países do bloco. Tá? Então, você tem um país que é grande produtor de minério e outro que é grande produtor de minério. Na medida em que se estabelece uma tarifa externa comum, você protege esses países de uma eventual competição entre eles, para não haver uma espécie de canibalismo dentro da lógica do bloco. E depois a gente tem, né, o chamado mercado comum. No mercado comum, os países mais ricos vão investindo nos países mais pobres e há também a livre circulação de pessoas. E o último estágio, que é o estágio da União Europeia, a União Econômica e Monetária, em que eles passam a ter, então, né, todos os itens que eu destaquei aqui. Moeda única, sistema único de defesa, cidadania única e por aí vai. Mas a União Europeia, então, para você chegar nesse estágio, a União Europeia foi consolidando, né, algumas instituições importantes. Um Conselho Europeu, né, para definir o quê? As orientações e prioridades políticas. Um parlamento formado por quem? Por deputados, que vão representar diretamente quem? Os cidadãos dos países. Tá? E, obviamente, você tem uma comissão europeia. Essa comissão vai avaliar o quê? Vai avaliar, né, os itens que estão em falta e vai propor, por exemplo, uma legislação específica para que ela possa ser, tá, de interesse da maioria dos países e para que ela possa ser efetivamente aplicada. Um conselho da União Europeia. O que é esse conselho? Ele é formado por ministros dos governos nacionais, né? Então, que vão se reunir no parlamento para debater legislação, verificar se aquela lei está sendo adequada para todo mundo, se ela atende aos interesses, se ela efetivamente, né, corrige aquele problema que, né, para o qual ela se destina. Continuando, um tribunal de justiça. Então, na medida em que os países, né, integram a União Europeia, a ideia é que eles passassem a ser como se fosse uma espécie de um único país. Então, a Europa, para ela se tornar forte novamente, para ela conseguir fazer frente ao poderio dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, poder fazer frente ao poderio da ex-União Soviética, atualmente Rússia, eles entenderam que se eles se juntassem, isso facilitaria o trabalho. Então, a ideia da junção, ela passa por você ter o quê? Um conjunto de leis em comum. Por fim, um tribunal de contas. O tribunal de contas, o próprio nome já está dizendo aí, ele vai controlar o financiamento das atividades. Né? Então, para saber se está sendo gasto, o dinheiro está sendo gasto para aquilo que era previsto, né? Se os gastos estão adequados ou se não estão adequados. Um provedor de justiça. Né? Então, também me parece muito fácil de ser entendido.
você precisa de ter um órgão, um organismo que vá investigar as queixas sobre, por exemplo, a má administração, o mau uso das instituições ou de alguns órgãos da União Europeia. E para encerrar, o Banco Central Único. O que faz o Banco Central? Ele define a política monetária e ele controla o dinheiro em circulação. Muito bem. Então a Europa foi se consolidando, 92, e a vida seguiu. Só que a vida seguiu dentro de uma estrutura que era uma estrutura cada vez mais interligada nesse modelo capitalista de globalização. Quando chegamos em 2008, o que esse sistema apresentou? Esse sistema apresentou uma grande crise. Então, a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Esta crise, ela demorou um pouquinho, mas ela chegou na Europa e ela chegou com muito peso na Europa. Quando? Em 2010. Então, entre os fatores apontados como a causa, ou as grandes causas da crise em vários países europeus estão o chamado endividamento público. Então, aquela ideia de que os estados estavam com dívidas públicas superiores, muitas vezes, ao seu próprio PIB. Então, a Itália, por exemplo, a dívida pública era de 116%, ou seja, maior do que o próprio PIB italiano. O da Grécia, 113%, o de Portugal, 73%, Irlanda, 62%. Gente, esses dados são das próprias comissões lá da União Europeia, ok? E aí, então, esses países passaram a ser apelidados no contexto europeu pelos outros países como sendo PIGs, que é uma tradução, obviamente, aí, no sentido pejorativo, discriminatório, para porcos. E aí, então, uma das causas foi essa, a elevação do endividamento público. Uma outra causa, a ideia de que faltou para a União Europeia um órgão específico para coordenar as ações para tentar reduzir o endividamento dessas nações do bloco. Então, em 2010, a crise europeia ela se acentuou. Alguns países em crise tiveram muitos problemas. Por quê? Porque veio a proposta de solução. Aliás, desculpa. Antes de falar das propostas de solução, vamos tentar aqui olhar para as consequências dessa crise para os países europeus. Primeiro, crise, fuga de capitais. Então, muitos investidores saíram da Europa. Se os investidores saem, também há uma escassez de crédito. Sem crédito, fica difícil você conseguir aumentar investimento, você conseguir aumentar emprego. Com cortes, você tem o quê? Aumento do desemprego. Com o aumento do desemprego, você tem uma renda menor. Com uma renda menor, você tem crise. E aí começa o descontentamento das pessoas com as medidas que poderiam e deveriam ser utilizadas pelos governos dos respectivos países para tentar conter a crise e conter, por exemplo, essa expansão da pobreza. E aí começa um processo em que vai haver cada vez mais uma situação de crescimento da xenofobia. Aí você vai falar assim, opa, por que essa questão da xenofobia sendo tratada de forma tão acentuada? Crise, em momentos de crise, infelizmente, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as pessoas, principalmente aquelas que são menos esclarecidas e, fundamentalmente, aquelas que são mal intencionadas, que vão estar tentando justificar aí essa crise de diversas maneiras, ou que vão tentar chamar atenção para fatores que muitas das vezes não são fatores causadores da crise, mas apontando como sendo. E aí, um dos aspectos importantes de ser destacado aqui diz respeito a quê? Opa, deixa eu voltar aqui que ele passou sozinho. Bora aqui, filho, bora, vamos voltar, desculpa aí, gente, peraí, aqui, ó. Aí, então, eu estava falando que, assim, algumas pessoas mal intencionadas começaram a culpar quem? Os imigrantes, e os refugiados pela crise de desemprego. Aí você tem todo no mercado financeiro,
algumas agências, que são chamadas as agências de riscos, elas começaram a dar notas mais baixas. Com notas mais baixas para alguns países, quando eles iam pedir dinheiro emprestado, o dinheiro emprestado custaria mais caro, porque a taxa de juros seria maior. Então, você tem todo um processo que vai contaminando os países europeus, né? Inicialmente aqueles que estavam mais endividados, mas ao mesmo tempo os outros também. E esta crise na Europa vai repercutir, vai respingar, vai contaminar, né, outros países fora do bloco que mantinham relações econômicas comerciais com eles, como, por exemplo, o Brasil. Então, na medida que eu tenho a União Europeia como minha principal consumidora de uma mercadoria, eles estão em crise, eles vão comprar menos a minha mercadoria. E isso vai elevar a crise por aqui, ou vai trazer a crise para cá. Muito bem, como é que os europeus tentaram sair da crise? Houve uma reunião específica, né, entre os organismos da União Europeia e, ao mesmo tempo, criou-se, junto com outros organismos de fora, né, a chamada Troika. Então, o que foi a Troika? A Troika foi um grupo formado pelo Fundo Monetário Internacional, então os principais credores dos países do mundo, pelo Banco Central Europeu, responsável pela política, né, fiscal dos países, e pela Comissão Europeia. E, portanto, este grupo tinha por finalidade, né, desenvolver estratégias para tirar os países da crise. Entre as estratégias estão ajuste fiscal. Então, para você, deixa só diminuir aqui, parar um pouquinho, tem um barulho forte aqui fora. Diminuiu. Vamos lá. Ajuste fiscal, que era a ideia, né? Corte de gastos públicos. Então, adequar os gastos públicos dos países à arrecadação. Tá? Então, esse ajuste fiscal, ele implicou em duas coisas: cortar gastos e aumentar impostos. Duas medidas, né, que afetam diretamente os grupos. Cortar gastos, né, entendendo que educação não é gasto, deveria ser chamado de investimento, que saúde não é gasto, deveria ser chamado de investimento, mas na medida em que, né, esses estados aí, ou esses países estavam sem grana, eles começam a investir menos em educação, investir menos em saúde, investir menos em, né, serviços que vão atender diretamente a população. Ao mesmo tempo, tem um aumento da carga tributária. Então, eu começo a ter que pagar mais. Outra coisa importante, reformas previdenciárias. As reformas previdenciárias que aconteceram tanto na Europa quanto em outros lugares do mundo, entre eles no Brasil, né, elas são pautadas basicamente em duas coisas: o aumento da idade das pessoas para que elas possam se aposentar, então vou ter que trabalhar mais, contribuir mais para me aposentar depois. E elas também foram marcadas pela, né, redução dos valores das pensões pagas, ou seja, pela redução das aposentadorias, o que vai provocar principalmente entre as populações mais pobres o aumento da pobreza e o maior índice, o maior nível de insatisfação. Ao mesmo tempo, tá, uma redução assim, significativa da oferta de crédito. Então, reformas no setor bancário para que os bancos reduzissem crédito. Gente, quando o banco reduz crédito, tudo fica mais caro, né, dentro de um lugar. Por quê? Porque você tem uma redução, aquele que ia comprar não vai conseguir comprar. Tá? Então, a questão é bem complicada. Por fim, congelar salários, tá? Congelamento de salários, redução de salários em alguns lugares, demissão de funcionários públicos e diminuição de investimentos. Tudo isso, ao invés de, né, fazer com que os países europeus que já estavam nessa crise, com que eles saíssem da crise, isso aumentou a insatisfação. Eu vou fazer uma pequena parte aqui, tá, para chamar sua atenção para duas coisas. Você que está aí me assistindo nesse momento, né, ou você que vai me assistir daqui a algum tempo. Hoje é dia 20 de março de 2025. Aliás, diga-se de passagem, hoje é dia do equinócio de outono no Brasil e equinócio de primavera, né? No Brasil não, no hemisfério sul, e equinócio de primavera no hemisfério norte. Mas vamos lá. Você que está me assistindo por esse tempo, tá? Você deve ter acompanhado recentemente uma enorme manifestação de pessoas na Argentina em função da política econômica implementada lá pelo governo do Javier Milei. Tá?
basicamente a mesma coisa. Uma grande parcela daquele povo que estava lá era de aposentados, né, e pensionistas que acabaram tendo seu dinheiro reduzido ou que acabaram perdendo direitos que tinham. E aí isso vai, né, levar cada vez mais a uma insatisfação. Então aqui, ó, manifestações pelas ruas em várias cidades, né, em vários países europeus, e nesse caso lá em Portugal, o pessoal colocando uma faixa que eu vou ler aqui, ó, que se lixa a troika. O povo é quem mais ordena, ou seja, o povo é que deveria tomar as decisões, mas não foi isso. Lembrando que troika, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia. Tudo bem? Então, ó, a Europa aos poucos vai se organizando, os países europeus vão se reorganizando, eles conseguem sair da crise. Obviamente que quem sai da crise, né, vai sair pior do que estava, quer dizer, quando você começa a sair, né, você começa a ter, obviamente, um olhar, né, para aquilo que você vivenciou. Então, assim, qual foi o cenário? Alguns países saíram mais empobrecidos, alguns países saíram mais endividados. Por quê? Porque eles tiveram que, né, de certa forma, pegar uma grana e investir para promover esse desenvolvimento. E isto vai gerar, ao longo do tempo, insatisfações em vários lugares. Então, quando se fala, por exemplo, do Brexit, né, o Brexit no Reino Unido, ele começa a ser cogitado, ele começa a ser falado lá em 2016, ele começa, aliás, antes disso, né, já tinha. O termo, na realidade, ó, como ele está aqui, ele seguiu a mesma ideia, né, dos economistas lá do Citigroup, quando eles criaram a palavra Grexit, que foi, né, uma palavra utilizada lá em 2012 para descrever a saída da Grécia da zona do euro. É mais ou menos assim, você fala assim, por que a Grécia saiu da zona do euro? A Grécia saiu da zona do euro porque ela entendia que, estando na zona do euro, as mercadorias que ela poderia exportar, né, para outros países ficavam mais caras. Então, se ela saísse da zona do euro e voltasse a utilizar a sua moeda, que era o dracma, então uma moeda menos valorizada, ou se você quiser, uma moeda mais desvalorizada, ela poderia vender, né, seus produtos de forma mais ampla pelo mundo. E foi isso que aconteceu. Então, em 2016, os britânicos, de maneira geral, se reuniram e votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Quais foram os motivos alegados? Os gastos excessivos, né, do Reino Unido com a União Europeia. Como um dos países mais ricos, né, o Reino Unido tinha que dar uma contribuição maior para a União Europeia poder desenvolver aí as suas políticas. Segundo, a necessidade do Reino Unido de ter maior liberdade para tomar as suas decisões econômicas e principalmente as suas decisões relacionadas à política migratória. Então, o Reino Unido alegando lá que a União Europeia estava muito leniente, estava muito flexível, né, estava muito branda com as suas políticas migratórias. A lógica era, ó, queremos barrar os migrantes, queremos reduzir o número de migrantes, queremos barrar aí a chegada, né, dos refugiados. Lembrando que imigrantes e refugiados são pessoas distintas, né, nesse quesito. E a ideia de ter, né, saindo da União Europeia, a ideia de ter uma maior proteção econômica em situações de crise. Então, eles votam em 2016, mas eles só conseguem sair efetivamente, né, da União Europeia em 2020. Eu coloquei aqui na apresentação, depois eu posso colocá-la também. Eu coloquei, colocá-la ficou ruim, né? Eu coloquei na apresentação uma ideia de um link aqui, ó, que daria acesso para uma matéria, né, da BBC, da rede BBC, que é uma rede britânica de comunicação, tá, para que você possa acessar as 5 consequências do Brexit. Mas, de linhas gerais, eu as coloquei aqui. Então, ó, quais foram as consequências? Primeiro, afetou as relações comerciais, né? Na medida em que você integra o bloco e que agora você sai do bloco, você se tornou um país alheio, estranho àquele bloco. E aí você tem que renegociar todos os acordos ou tentar fazer com que os acordos de livre circulação de mercadorias, de livre circulação de capitais, de livre circulação de bens e serviços, que eles passem a valer. Então, as relações comerciais foram afetadas. Se a gente for pensar do ponto de vista prático, né, até aquela simples ligação, que antes, né, na União Europeia não seria uma ligação internacional, na medida em que o Reino Unido sai da União Europeia,
passa a ser uma ligação internacional. Atividades turísticas, por exemplo, pensa do ponto de vista do turismo, né? Uma das atividades, ou das atividades econômicas, mas o turismo é bastante afetado. Por quê? Enquanto o Reino Unido estava na União Europeia, valiam as regras da União Europeia e, portanto, livre circulação de pessoas. Se você já tivesse visto num lugar, você conseguiria ir para os outros. Então, isso vai afetar também. Agora, você tem que pedir autorização específica. Mercado de trabalho / mão de obra. Ora, antes eu era um cidadão polonês trabalhando no Reino Unido que integrava a União Europeia. Então, a Polônia integra a União Europeia e o Reino Unido integrava a União Europeia. Eu, cidadão polonês, era cidadão europeu. Na medida em que o Reino Unido sai da União Europeia, eu, cidadão polonês, passo a ser um imigrante polonês no Reino Unido. E a partir daí, então, se eu não precisava de um visto de trabalho, se eu não precisava de uma licença ou de uma autorização para trabalhar, agora eu passo a ter. E para eu resolver isso, eu tenho que voltar para o meu país de origem. Legislação. A União Europeia trabalhou durante muito tempo na construção de várias leis. Na medida em que você sai, ou você tem que retomar as suas leis, ou você vai ter que escolher quais leis desse processo que você vai seguir. Então, a legislação, houve um impacto aí também bastante avançado. E, por fim, a ideia de incertezas, A ideia de incertezas. Por quê? Porque, na medida em que a produção acabou ficando um pouco mais cara pelos impostos, várias foram as empresas que saíram do Reino Unido e foram para o lado continental, ou seja, foram para, mantiveram-se na União Europeia ou em um território de um dos países da União Europeia. Essas são as 5 medidas. Tudo bem? Aí, então, eu te convido agora para fazer um pouquinho, uma análise do que está acontecendo na Europa nesse instante. Então, pensando na Europa, como sendo um grande tabuleiro de um jogo de xadrez, um xadrez geopolítico, eu tenho que pensar que, assim, existe um território chamado Europa, existem os Estados Unidos e a OTAN, enquanto outros jogadores interessantes, aí, importantes, e existe a Rússia. Então, na prática, quando nós olhamos para a Europa hoje, por exemplo, aquilo que muitos chamam de guerra entre Rússia e Ucrânia, eu chamaria de guerra entre Rússia e OTAN. A guerra está acontecendo no território da Ucrânia, mas ela não é especificamente uma guerra da Ucrânia com a Rússia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, aquele sistema de defesa dos países europeus, dos Estados Unidos e do Canadá. Ok? No caso específico, o que é que esses países queriam, os países da OTAN? Os países da OTAN estavam querendo trazer o maior número de países possíveis para a OTAN. E dentro desse contexto, vamos olhar aqui, então a ideia da OTAN. A OTAN foi fundada em 1949, com 30 países, portanto, na Guerra Fria, ela se expandiu para algumas áreas, e no pós-Guerra Fria, a ideia era expandir ainda mais. Então, veja, a Rússia está aqui, aí vão entrando lá na OTAN, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, e do outro lado aqui, mais para o para o sudeste europeu, a Turquia. E a Rússia se viu, de certa forma, a Rússia se viu pressionada pela OTAN. E aí, obviamente, que ela começa a reposicionar-se no jogo para tentar neutralizar esse crescimento da OTAN, tá certo? Então a Rússia vai e faz o quê? Eu não estou justificando a invasão russa ao território ucraniano, nada disso, eu só estou olhando para o jogo. Então, olhando para o jogo, a Rússia resolve fazer o quê? Invadir os territórios da Ucrânia e tentar fazer com que a Ucrânia não ingressasse na OTAN. Quanto mais países aqui europeus ingressarem na OTAN, menos eles vão depender da Rússia. E para a Rússia, esse não é um bom jogo, Ter a sua influência reduzida num determinado lugar tem várias implicações e ela não curtiu essa ideia, tá certo? Por isso que agora, quando você ouve falar, fala assim,
né? A União Europeia está falando que ela vai se rearmar. Por quê? Porque a União Europeia, os Estados Unidos, maiores financiadores da OTAN, tá? Tiveram eleições recentes e um presidente que assumiu o poder lá, Donald Trump. O Donald Trump olhou e falou assim, peraí, mas por que nós estamos pagando a conta, né, de um sistema de defesa da Europa se nós nem estamos lá? Tá? Peraí, por que nós vamos dar dinheiro, por exemplo, para a Ucrânia? Então, neste cenário, né, o que os países europeus estão percebendo? Que o principal aliado deles, no caso Estados Unidos, está dizendo assim, ó, se virem aí com a OTAN, se vocês quiserem um sistema de defesa, vocês que lutem. Tá? Parece brincadeira, mas eu estou falando sério, tá? Neste sentido, o que é que os países europeus integrantes da OTAN resolveram fazer? Tá? Eles resolveram pensar, já estão falando o tempo inteiro, tem várias reuniões, né, dizendo o seguinte, ó, precisamos nos armar. Então, os líderes europeus, essa matéria do dia 2/3 de 2025, olha a matéria, líderes europeus decidem se rearmar e alinham um discurso de obter paz por meio da força para proteger a Ucrânia contra a Rússia. Um diário lá do Vaticano. Questões sobre rearmamento num mundo cada vez menos capaz de diplomacia. Então, se as pessoas, né, os seus países estão sendo cada vez menos diplomáticos, diplomacia é negociação. É a arte de resolver problemas através da negociação. Se tem havido cada vez menos diplomacia, tem havido cada vez mais porrada. É essa a questão. E aí, né, a Ursula von der Leyen, dizendo que ela é a comissária, presidente da Comissão Europeia, dizendo, ó, temos que urgentemente rearmar a Europa, ou seja, se o nosso principal aliado, né, principalmente bélico, Estados Unidos, está dizendo que a OTAN é um problema nosso, nós precisamos nos armar para uma eventual, ou para um eventual ataque, uma eventual invasão, uma eventual ação da Rússia perante o espaço, né, europeu. Então, de maneira geral, o que está em jogo hoje na Europa é isso. A Europa teve a saída do Reino Unido, que foi uma crise significativa, e naquele momento, lá em 2020, vários, né, analistas chegando a dizer assim, ó, pode ser que nós tenhamos o fim da União Europeia. Tem uma aula aqui no canal que eu quero te convidar para assisti-la, né? Eu estou abordando o tema chamado de desglobalização. E como sintomas dessa desglobalização, são esses itens que nós temos percebido. Fechamento dos países, isolamento. Olha os Estados Unidos, né? Assumindo uma postura isolacionista. Eu estou voltado para mim mesmo. Então, as minhas ações elas vão impactar primeiro o meu território. Só que não existe isso, né? Porque na medida em que você adota uma medida, ficou ruim. Na medida em que você adota uma ação, em que esta ação, né, ela está pautada em você abandonar inimigos pelo meio do caminho, em você não apoiar mais uma determinada causa, em você sair, por exemplo, né, da organização, eu estou falando dos Estados Unidos, sair, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, aí você para de contribuir com ela, desativar, por exemplo, né, o principal organismo dos Estados Unidos para políticas humanitárias no mundo, você vai deixando esses lugares cada vez mais à mercê das suas condições que são ruins. E óbvio que isto tende a gerar mais problemas. Então a Europa está vivenciando exatamente esse momento, sem contar, né, aquelas questões relacionadas aos discursos de um lado e de outro tal. É essa a ideia. Muito bem, minha gente. Então, se você chegou até aqui comigo, deixa eu te fazer um convite específico, né? Coloco aqui as referências bibliográficas que eu utilizei em materiais didáticos, tá? Estou falando de material didático, mas tem um texto, né, da Cristina Pesequilo, chamado A União Europeia, os desafios, a crise e o futuro da integração. Ele é de 2014, mas ele é um texto muito legal para entender o que está em jogo na União Europeia. Tá certo? Então, se você chegou até aqui comigo, agradeço muito a sua presença, agradeço muito, né, esse seu diálogo. Dialoga aí comigo, coloca sua dúvida, se você as tiver, né, faz um comentário aí, pode fazer elogio também, que a gente vai gostar muito de estar vendo isso, né, mas principalmente saber que você está acompanhando. Então, se não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreva, né, se não curtiu, por favor, curta a aula, né, e se puder, divulga aí para os amigos, tá certo? Bons estudos para vocês, eu espero que vocês todos estejam e fiquem bem.
Um grande abraço e até um próximo encontro aqui no canal da Escolha Educação. Tchau, tchau.